Pessoal, estou aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de Química 1 do ensino médio, beleza? Que refere-se ao primeiro ano do ensino médio. E hoje a gente vai falar sobre algo que é muito usado na química, que seria volume, tá? A gente na disciplina de química trabalha muito com volume. Então, volume de gases, volume de líquidos, volumes de soluções. Então, isso é um conteúdo realmente muito importante. A gente precisa ter como uma base muito forte esse tópico de volume. Lembrando que eu uso aqui para as nossas aulas o livro Química 1 da Marta Reis, beleza? Então, eu sigo ele aqui como bibliografia para as nossas aulas. Também já coloquei os exercícios resolvidos do Enem, lá do primeiro capítulo, da primeira unidade, da pré-unidade, no canal. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários e nos comentários dos vídeos de resolução de exercícios também, que eu estou sempre dando uma olhada por lá, beleza? Então vamos falar de volume. Vamos lá, vai estar aparecendo aí na tela para vocês a minha lousa. Então, para a gente entender volume, o que é o volume em si? Volume é o quanto um corpo ocupa do espaço. E como o espaço a gente vive em 3 dimensões, então o volume vai ter 3 dimensões. Como, por exemplo, a gente tem aqui o comprimento, a gente tem aqui a largura, e a gente tem aqui a altura. Bom, todas as nossas 3 dimensões, né? A gente não tem mais dimensões do que isso. Então o volume ele ocupa essas 3 dimensões. Eu, como pessoa física, como um ser físico, também ocupo 3 dimensões. Essa caneta, como um objeto físico, também ocupa 3 dimensões. Tudo na nossa vida ocupa 3 dimensões. Tudo que é físico ocupa 3 dimensões. Então eu quero que você pense o seguinte: se eu colocasse, se fosse possível aqui no meu desenho, eu colocar água aqui dentro dessa caixa, imagina que é uma caixa de acrílico, de plástico, que seja. Se eu colocasse água aqui dentro dessa caixa, a água ela cairia aqui e se espalharia por toda a superfície da caixa. Seria impossível ela não se espalhar, né? Não seria possível colocar aqui, de maneira física, a água sendo no estado líquido como ela é, não seria possível colocar água aqui e ela fosse formando uma torre de líquido aqui sem se espalhar. Certo? Isso não seria possível. Fisicamente isso não é possível. Por quê? Porque quando a água cai ali no fundo da caixa, a gravidade faz com que ela se espalhe por toda a superfície. Então fazer uma pilha de líquido não seria possível nas dimensões dessa caixa da forma que eu estou mostrando aqui. O que aconteceria então? A água que caísse aqui dentro ia começar a se espalhar por toda a região da caixa. E não só isso, ela não se espalharia apenas pelo fundo. Chegaria um momento no qual ela se espalharia por toda a altura, né? Ela ia começar a subir o nível da caixa aqui dentro, e aí ela se espalharia por toda essa região de altura também, não somente comprimento e largura, mas por toda a parte da altura. E seria aqui, no caso, a nossa terceira dimensão, já que ela já tinha se espalhado pelo comprimento e pela largura. Ou seja, a gente teria uma piscininha ali dentro daquela caixa. E existe um jeito da gente calcular volume em sólidos, né, nesse caso. Como que a gente calcula o volume? Bom, a gente vai pegar o comprimento, que por exemplo é dado em metros, vezes a largura, que também pode ser dado em metros, vezes a altura, que também pode ser dado em metros. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o nosso volume. Vamos imaginar aqui a questão de exemplo. Vamos imaginar que a nossa caixa aqui, as dimensões dela seja de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, como seria a conta do volume dessa área? O volume ele seria igual a 1 metro de comprimento vezes 1 metro de largura vezes 1 metro de altura. Eu estou multiplicando todas as minhas dimensões. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? 1 vezes 1 vezes 1 é exatamente 1. E a gente não pode esquecer de multiplicar a unidade de medida também. Quanto seria metro vezes metro vezes metro? Ou seja, metro vezes metro, metro ao quadrado. Vezes metro de novo, metro ao cubo. Então a gente teria 1 metro
cúbico. Essas seriam as dimensões da minha caixa. Beleza? Do meu volume aqui. E se fosse 2 por 2 por 2? Então seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 metros cúbicos. E se não fosse tudo igual, né? Você está fazendo só com valores iguais. E se não for tudo igual? Não tem problema. Vamos imaginar então que aqui o comprimento fosse 2 metros, que aqui a largura fosse 5 metros e que aqui a altura fosse 10 metros. Quanto daria esse valor? Bom, então o volume seria igual a 2 metros vezes 5 metros vezes 10 metros. Então o volume seria igual a 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100. Então aqui seria um total de 100 metros cúbicos. Certo? Então é só a multiplicação direta aqui das nossas 3 dimensões. Provavelmente você já viu isso em várias aulas da sua escola de matemática, desde lá do 6º ano. E aqui eu estou falando de um sólido cúbico, né? Então, nesse comprimento 1, 1, 1, nessas dimensões 1, 1, 1, 1 de comprimento, 1 de largura, 1 de altura, a gente tem um cubo, porque todas as arestas são de mesmo tamanho. Mas, nessa outra dimensão em amarelo aqui, 2, 5, 10, a gente já tem arestas diferentes, então não seria mais um cubo, seria mais próximo de um retângulo, de um paralelepípedo, melhor dizendo. E claro que esses cálculos que eu fiz aqui em branco e em amarelo é quanto seria o máximo do volume. Mas se eu fosse calcular aqui pela água que tem aqui, vamos supor que a água não esteja ocupando o volume todo, né? Ela está aqui na metade da nossa caixa aqui. Então, supondo que ela esteja na metade, aqui valeria 1, aqui valeria 1 e aqui valeria meio, né? Meio metro de altura. Então aí a nossa conta já mudaria. Se eu fosse calcular para água nesse caso, então ela ocupando metade do volume, ela está se espalhando por todo o comprimento e está se espalhando por toda a largura. O que ela não conseguiu se espalhar foi por toda a altura. Ela só tá cheia até a metade. Então é a altura que vai valer meio. Então nesse caso, se a gente fosse colocar só o valor da água aqui, seria 1 vezes 1 vezes meio. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes meio é meio. Então seria meio metro cúbico. Ok? No caso do amarelo, se as dimensões da caixa fossem as amarelas. Se a dimensão da caixa fossem as amarelas e a água estivesse na metade da caixa, a gente consideraria 2 metros de comprimento, porque a água está se espalhando por todo o comprimento ainda, vezes os 5 metros de largura, porque a água está se espalhando pela largura também, vezes apenas 5 metros de altura, porque agora a água está cheia até a metade. Então o que varia no quanto está cheio e o quanto está vazio é a altura. Então seria vezes 5. 2 vezes 5, 10. Vezes 5, 50. Então aqui nesse caso seria 50 metros cúbicos. Deu para entender aqui como funciona? Claro que isso é para um cubo, para um paralelepípedo, para um cilindro seria diferente, para um cone seria diferente. A matemática nos dá as leis de cálculo de volume para esses sólidos diferentes. O que é importante a gente lembrar aqui? As transformações, uma das partes mais fundamentais para a química nesse momento são as transformações que são feitas de uma unidade para outra, de metro cúbico para decímetro cúbico, para decâmetro cúbico, para milímetro cúbico. Então a gente precisa lembrar como que faz essas transformações. Então dentro dessas unidades de volume, a gente tem, por exemplo, o quilômetro cúbico. Todas vão ser cúbico, porque eu estou levando em consideração 3 dimensões, beleza? A gente tem o hectômetro cúbico. A gente tem o decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e, por fim, milímetro cúbico. Então essas são todas as unidades possíveis dentro do cálculo de volume. A gente deixa para a matemática usar todas. A química usa mais essas 4 finais aqui, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. São as que a gente mais usa. Como que eu transformo de uma para outra? Porque na ciência química e física e biológica, enfim, a gente tem um sistema internacional de medidas. No sistema internacional de medidas, os mais comuns de aparecerem é o metro cúbico e o centímetro cúbico, principalmente o metro cúbico. Então é importante a gente, às vezes, fazer a transição de uma unidade para outra para deixar nesse sistema internacional que é o padrão das medidas. Veja também que aqui a gente não se encontra
as unidades de medida padrão que a gente tem, por exemplo, ml e, por exemplo, litro, porque elas não são medidas de sistema internacional. Elas podem sim ser adotadas, porém elas não são medidas desse sistema internacional. O que a gente precisa saber então? Que para eu transformar de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu tenho que fazer uma multiplicação. Para eu transformar de hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, eu tenho que fazer mais uma multiplicação. Para eu transformar de decâmetro cúbico para metro cúbico, eu tenho que fazer mais uma transformação, mais uma multiplicação. Para decímetro cúbico, mais uma multiplicação. Para centímetro cúbico, mais uma. Para milímetro cúbico, mais uma. E aí que todo mundo se confunde. Quanto que é essa multiplicação? É 10? É 100? É 1000? É 1 milhão? É 100 mil? É 1 bilhão? Como que eu vou saber? Quantos eu acrescento 3 zero para lá, 2 zero para cá? Como que eu faço isso? Bom, toda vez que a gente estiver indo para a direita, que eu estiver diminuindo a minha unidade, né? Eu estou deixando em unidade menor, eu vou fazer uma multiplicação. Então aqui é sempre vezes. Vezes quanto? Uso o símbolo que está aqui em cima. Esse símbolo de 3 quer dizer que vão ter 3 zeros. Então vai ser 1 seguido de 3 zeros, ou seja, uma multiplicação por 1000. Aqui também, multiplicação por 1000. Aqui também, ok? Na volta, para fazer a volta, milímetro cúbico para centímetro cúbico, para decímetro cúbico, para metro cúbico, para decâmetro cúbico, para hectômetro cúbico e para quilômetro cúbico, a gente vai fazer a operação inversa. Se para a direita foi multiplicação, para a esquerda vai ser divisão. Ou seja, quando eu quero passar de uma unidade menor para uma unidade maior, eu vou fazer uma divisão. É contraintuitivo, eu sei. Porém, se você lembrar disso, vai facilitar muito a sua vida. E novamente, a gente usa o 3 aqui, ó, como padrão para saber por quanto a gente multiplica. Se é por 10, se é por 100, se é por 1000. Então, 3 vão ser 3 zeros. Então, vai ser 1000. Aqui vai ser dividido por 1000. Dividido por 1000. Então, imagina o seguinte, que eu tenho a unidade de medida, por exemplo, de 1 metro cúbico. E eu quero passar essa unidade de medida de 1 metro cúbico para centímetro cúbico. Beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 1, vou passar de metro cúbico para decímetro cúbico, ou seja, vou multiplicar por 1000, então vai ficar 1000. E depois eu vou multiplicar por 1000 de novo para passar para centímetro cúbico. Ou seja, eu acumulei duas multiplicações de 1000. Toma cuidado, porque se eu passei duas vezes, fiz uma multiplicação de 1000 e depois eu fiz outra multiplicação de 1000, não é 2000, eu estou usando duas multiplicações de 1000. Isso quer dizer que eu vou usar 6 zeros nessa multiplicação, ou seja, 1 milhão. Não é 1000 vezes 1000, é 1 milhão, não é 2000, certo? Então eu vou ter que vou ter que completar com 6 zeros aqui. Eu passei uma, passei duas, e aí eu chego nos 1 milhão. Então, 1 metro cúbico em centímetro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. É isso que equivale, a mesma equivalência. Isso vai ser muito importante para as nossas transformações de unidade já em cálculos de química, geralmente, no normal. E também quando a gente for aprender um conteúdinho lá que chama ppm, parte por milhão. Isso vai ser bem importante pra gente. Mas não vamos nos adiantar ainda, vamos continuar aqui rapidinho, só pra... E se eu tiver o contrário, se eu quiser fazer a operação contrária, eu tenho 1 milímetro cúbico. Eu queira passar esse 1 milímetro cúbico para 1 decímetro cúbico. Ou seja, quantas vezes eu vou ter que fazer multiplicação? Não, agora fazer a divisão. Olha só, eu tenho 1 milímetro cúbico, divido por 1000, centímetro cúbico, divido por 1000 de novo, aí sim eu tenho decímetro cúbico. Ou seja, eu vou ter que fazer duas divisões por 1000 para chegar nisso. E aí eu vou ter que andar quantos zeros para a esquerda? 6 casas, novamente. Então, vai ficar como? Decímetro cúbico. Só toma cuidado, tá? Usar esses montes de zero, tanto para a esquerda quanto para a direita, pode causar uma certa confusão. Então, eu vou facilitar isso daqui para você. Vou facilitar na próxima conta, beleza? Vamos imaginar que eu queira passar... Olha só como que é simples. Vamos imaginar que eu queira passar agora um número meio quebrado, vai? Eu queira passar o valor de 2,5 metros cúbicos, ou seja, 2,5, né? Para um valor em milímetros cúbicos. Então vamos ver quantas vezes eu vou andar aqui, ó.
Eu vou andar de metro cúbico para milímetro cúbico, eu vou andar uma multiplicação por 1000 para transformar em decímetro cúbico, mais uma multiplicação por 1000 para transformar em milímetros cúbicos, para transformar em centímetros cúbicos, e mais uma por 1000 para transformar em milímetros cúbicos. Ou seja, eu andei 3 vezes. 3 zeros daqui, com mais 3 zeros daqui, 6. Com mais 3 zeros daqui, 9. Então basta eu fazer essa multiplicação, quando eu for colocar essa multiplicação, eu coloco assim, ó. 2,5 metros cúbicos para milímetros cúbicos vai ficar 2,5 vezes 10 a 9, porque eu usei 9 zeros. 3 do primeiro, 3 do segundo, 6, com mais 3 do terceiro, 9 milímetros cúbicos. Isso daqui a gente chama de notação científica. E o inverso é quase igual. Vamos supor, então, que eu tenha lá os meus, agora vamos mudar o número, que eu tenha, sei lá, 4,7 milímetros cúbicos. E eu queira passar isso para, vamos exagerar aqui, queira passar isso para hectômetro cúbico. Então, quantas vezes eu vou ter que dividir por 1000? Então, tá aqui, ó, em milímetros cúbicos. Dividir uma vez por 1000, centímetro cúbico. Mais uma vez por 1000, decímetro cúbico. Mais uma vez por 1000, metro cúbico. Mais uma vez por 1000, decâmetro cúbico. Mais uma vez por 1000, hectômetro cúbico. Então, quantos zeros eu usei até chegar no hectômetro cúbico? 3, 6, 9, 12, 15. Usei 15, eu vou precisar ficar colocando 0,0. Não. Basta eu colocar o 4,7, que era o número que eu tinha, vezes o 10, que é o expoente, que é a minha potência, menos, porque eu dividi, e a quantidade de zeros que eu andei. 15. Pronto, tá feito. É só a gente colocar dessa forma. Deixa eu colocar aqui a unidade, né? Não pode esquecer. Hectômetro cúbico. Certo? É muito importante a gente saber essas transformações de unidade. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Volto a dizer, quero dar as aulas aqui para que vocês não sofram mais com química, não sofram mais com essa ciência que é tão bela e tão renomada na nossa vida, beleza? Não se esqueçam de deixar um like aí, se você gostou da aula, se te ajudou de alguma forma. Se inscrever no canal, se for do seu interesse, se não for também não precisa. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado a todos. Até. Tchau, tchau.